Estudos recentes mostram que aproximadamente 40% dos profissionais que estão na faixa da chamada geração Z não querem ser promovidas e também não têm grandes salários como as principais exigências no mercado de trabalho. Fenômenos contemporâneos ao mercado de trabalho e a dificuldade das empresas, muitas vezes, de lidarem com as novas gerações. Esse é o tema de hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo o Renato Dias Batista. Ele é professor da Unesp e livre docente em gestão de pessoas. Gentilmente aceitou nosso convite para este bate-papo. Renato, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá, a gente tem um dado aqui de um estudo de uma agência de recrutamento, Randstad, de que 40% das pessoas aproximadamente não aceitariam uma promoção profissional. Nesse caso, pessoas profissionais inseridas nessa chamada geração Z. Quais seriam os motivos aí dessa mudança de mentalidade com relação ao trabalho, especialmente das novas gerações, Renato? Ok, eu acredito que a primeira coisa a se destacar é que essas pesquisas elas levam em conta um certo padrão de comportamento, e não necessariamente todas as pessoas, né? Então, quando nós definimos a geração Z, há vários artigos, várias matérias destacando determinados comportamentos, mas quando se trata de estudos geracionais, é importante enfatizar que as gerações elas não surgem de uma hora para outra, repentinamente, né? Então, existem algumas datas específicas que caracterizam as gerações, antes da geração Z, a geração Y e agora, mais recentemente, a geração Alfa. E aí cria-se um estereótipo da geração Z. É verdade que determinados comportamentos são recorrentes nessa geração, mas também não podemos estigmatizar, dizer que todos que estão nessa faixa etária teriam o mesmo comportamento. Em relação a determinadas questões, como não aceitar promoções ou desafios, a denominada, o termo quiet ambition, na verdade, isso muitas vezes se caracteriza pelo próprio padrão de carreira de uma empresa. É, a pesquisa que você menciona, por exemplo, ela não fala quais são as empresas e, efetivamente, como seria construído o padrão de carreira dessas empresas. Se a empresa ela não oferece condições, subsídios, para que você ocupe uma posição de comando, ou também não oferece salários mais vantajosos para você aceitar desafios, é claro que é uma tendência que a geração atual tem de evitar assumir esses compromissos, já que não teria um suporte da empresa. Eu acredito que se a empresa for capaz de dar treinamento, de dar oportunidades, sim, essa vontade de assumir liderança, ela estaria presente em todas as gerações. A gente pode dizer então que as gerações mais atuais estão um pouco mais conscientes com relação ao alto custo emocional, né, e de envolvimento, de desgaste de tempo. Esse seria o preço, por exemplo, ao se ocupar uma alta cadeira de gestão dentro de uma empresa. Pode ser esse caminho, sim. Por exemplo, um dos termos recorrentes para a denominação da geração Z é a redução da lealdade. Lealdade em relação à empresa, em querer ficar. É muito comum essa geração é, buscar novas oportunidades, muitas vezes buscando um ambiente melhor ou mais benefícios, e às vezes se troca por um pouco mais de salário e não necessariamente grandes mudanças salariais. Alguns autores dizem que essa geração teve um certo impacto vendo seus pais se dedicarem aos negócios, à empresa, e no primeiro momento, na primeira crise, independente do seu engajamento em relação à empresa, foram demitidos, né? Isso principalmente na época dos anos 90, a geração
que viu seus pais nos anos 90 serem desligados do trabalho, a chamada década do downsizing, onde no mundo todo houve uma redução dos postos de trabalho, é claro que havia na cabeça dos mais jovens, vendo essa realidade, uma certa assimetria, alguma distorção cognitiva, imaginando se ele se dedica tanto, por que ele está sendo demitido? Agora, essa geração entra para o mercado de trabalho um tanto cautelosa em relação à dedicação realmente profícua, né? Uma dedicação que seja realmente onde o jovem encontre uma reciprocidade. Ou seja, a partir do momento que eu me destaco, a partir do momento que eu me dedico efetivamente à empresa, eu espero também ter uma contrapartida. Mas eu estou consciente que a qualquer momento essa contrapartida pode desaparecer e tanto a empresa quanto o novo trabalhador podem deixar a empresa com muito menos, não sei se seria o termo certo, mas muito menos ressentimento em deixar a empresa, né? Uma certa clareza em relação à realidade. As pessoas mais jovens estão buscando uma concepção muito distinta do que é trabalho em comparação às gerações passadas. Professor, alguns especialistas apontam, né, que antigamente a prioridade era o salário ao se buscar, né, uma ocupação, um espaço no mercado de trabalho e que hoje os jovens, né, os trabalhadores, os profissionais das gerações mais novas, mais atuais, além de salário, elas têm outras percepções que são importantes para elas. A noção de pertencimento, por exemplo, propósito no trabalho que elas executam, importância de se manter saúde mental em meio a todas essas obrigações. Essa tendência, ela é verdadeira? Isso procede, professor? Não, sem dúvida. A busca por mais benefícios no ambiente de trabalho tem sido recorrente, não é? Há uma preocupação, sim, com o bem-estar, há uma preocupação com a saúde psíquica, né, muito acentuada, principalmente não diria que foi somente a pandemia, mas se acentua com a pandemia essa busca de um ambiente onde você, sim, pode usar o seu potencial criativo, onde você quer participar efetivamente da empresa e não apenas no papel. As empresas tradicionais muitas vezes enfatizam a característica participação, os termos seja o dono da empresa e todos esses termos que são, de certa forma, um tanto distantes da realidade. Hoje a geração mais jovem está atenta a encontrar uma consonância entre o discurso empresarial e aquilo que realmente estou vendo no ambiente de trabalho. Qualquer dissonância faz com que ele mude de emprego ou entre num fluxo de um outro termo que é a demissão silenciosa também, né? Ou seja, ele fica na empresa e não vai se dedicar intensamente porque não vê, de alguma maneira, uma contrapartida, uma reciprocidade para toda a dedicação que ele pode estar apresentando. Muitos acabam não saindo da empresa, né? Porque ainda assim dependem do salário, dependem do dinheiro, mas deixam muito claro essa troca está em desequilíbrio. Então, se não há, de fato, uma preocupação da empresa em relação ao trabalhador, isso, na verdade, independe da idade, mas se enfatiza na geração atual. Se eu não vejo uma contrapartida, não haverá empenho correspondente. Ou seja, não tem mais coragem, se é que a gente pode dizer dessa forma, de mostrar, expressar o seu descontentamento com uma determinada situação. Sim, claro. Se você observar também em relação à geração Z, existem alguns estudos, né, em relação a essa demissão silenciosa, que caracterizam também a necessidade do trabalho enquanto dinheiro. Você precisa dele para sobreviver. E muitos acabam ficando na empresa mesmo estando insatisfeitos. As antigas, ou
atuais pesquisas de clima organizacional sempre mapearam isso, o grau de satisfação ou insatisfação de um trabalhador, né? Mas se você identificar um jovem que não tem oportunidade, não tem uma família que lhe dê apoio, obviamente ele vai se manter na empresa por questões financeiras, mas não vai se dedicar intensamente, né? Isso faz com que é importante destacar, inclusive, quando nós definimos gerações, ou no caso que estamos falando aqui, a geração Z, essa que está no mercado de trabalho, que está iniciando, que está deixando a faculdade, enfim, essa faixa etária que está ou saindo da faculdade ou já mergulhada nos primeiros anos de uma organização, ela tem características específicas a depender de algumas variáveis. Por exemplo, se você tem condições econômicas, determinadas variáveis podem se manifestar muito mais acentuadamente do que se você não tem uma condição econômica para deixar facilmente o trabalho. Então, existe uma parte da geração Z, claro, que ela vai se submeter a um ambiente ainda ruim, porque as empresas têm uma dificuldade evolutiva, se preocupa muito com questões tecnológicas, se preocupa muito com marketing, com finanças, mas não existe o mesmo equilíbrio de preocupação em relação à gestão de pessoas. Então, se ele pertence, se essa geração pertence a um público que tem menor poder econômico, ele acaba se sujeitando, não é? Agora, se ele tem um poder econômico e pode se manter fora da empresa, é claro que esse perfil de não lealdade, esse perfil de deixar a empresa rapidamente por mínimas diferenças, se acentua para determinados jovens. Professor, agora pensando nessa perspectiva do jovem no mercado de trabalho, de ter, né, uma ocupação que garanta sua qualidade de vida, sua saúde psíquica, como você mesmo comentou, nós falamos muito sobre os fatores que afastam esse jovem de uma determinada ocupação. Quais seriam os fatores que satisfazem, então, os anseios, as expectativas, né, os benefícios, as vantagens, então, que atraiam este novo perfil de profissional para uma determinada ocupação? Ok, eu gostaria de responder essa pergunta da seguinte maneira. Eu estava participando de uma pesquisa com uma grande empresa do setor petroquímico, e aí recebi os dados de uma análise bastante interessante. Essa empresa mapeou todas as gerações. É uma empresa que tem milhares de trabalhadores, colaboradores, e mapeou todas as gerações, não é? Desde os baby boomers, X, Y, Z, mapeou quantos trabalhadores teria em cada categoria, em cada geração. E se evidenciou o seguinte, que na geração atual é onde se encontra o maior nível de turnover, maior nível de rotatividade. Embora seja uma empresa extremamente boa, né, e tem uma marca forte, uma empresa que remunera bem, ainda assim ela tinha um acentuado turnover, rotatividade, entrada e saída de trabalhadores na empresa na faixa dos mais jovens, da geração atual. Bom, ao identificar isso, ela foi buscar aquilo que atrai essas pessoas. Na mesma pesquisa, o que você ficaria na empresa? O que faria você continuar na organização? E algumas variáveis foram identificadas. A primeira, existir efetivamente participação na organização. As pessoas querem participar muito mais da empresa em comparação às gerações passadas. Querem ser ouvidos nos sistemas de trabalho, independente da área que esteja, independente do nível hierárquico. Um outro fator, o uso de tecnologia. Se o que nós fizemos, o que nós realizamos na empresa, puder ser incorporado a algum nível tecnológico, onde eu possa mergulhar profundamente nessas novas tecnologias, eu me sentiria mais confortável. Então, a empresa vai o quê? Tenta buscar acelerar determinados processos de uso de tecnologia, de novas tecnologias em todos os setores da organização. Um outro termo recorrente foi feedback, resposta.
Alguns estudos destacam que a geração atual demanda mais feedback do que as gerações anteriores. Feedback no sentido não apenas de saber o que a empresa faz ou o desenvolvimento do trabalho, mas feedback do seu próprio comportamento. Estou indo bem? O que eu posso melhorar? Bom, mas feedback não é um termo novo, isso sempre existiu. A diferença está na velocidade. Eu quero mais atenção da empresa, eu quero retroalimentação de dados, de informação sobre o meu comportamento, aonde eu posso chegar e como eu estou desempenhando isso, e o que você, entre aspas, o que você, empresa, está fazendo ou pode fazer para que eu permaneça aqui, né? Para que eu, de fato, seja alguém que encontre significado nesse trabalho. Existe uma revisão do mundo do trabalho onde, muitas vezes, alguns artigos tentam padronizar a empresa como se fosse uma entidade única e como se todas estivessem no mesmo nível tecnológico e como todas estivessem com os mesmos problemas. Na verdade, cada empresa tem um problema específico, um nível tecnológico, um grau de desenvolvimento específico. Então, há empresas, infelizmente, que muitas vezes acentuam essa rotatividade, esse turnover, são empresas que têm dificuldade de gerir pessoas e que estão ainda no conceito tradicional de política de tratamento do seu trabalhador. Estão com políticas de décadas e décadas passadas e têm uma dificuldade muito grande de inovar em práticas de gestão de pessoas, de entender quem são como é essa geração, o que eles demandam. Né? Não adianta o empresário fazer críticas e dizer que é uma geração que tem determinadas limitações, nada disso adianta. Na verdade, são essas gerações que vão liderar as organizações no futuro. Não tem outro caminho. Essas pessoas vão estar em cargos de comando e são elas que garantirão a continuidade de existência de uma organização. Então, entender essas demandas é um pré-requisito de continuidade da própria organização, e não simplesmente da estabilidade dos jovens que pertencem à geração Z. Isso é extremamente importante. Nós estamos falando aqui sobre o jovem dentro de uma empresa, mas esse caráter de inovação, ele vai adentrar também aos sistemas de ensino, seja de ensino médio, a universidade, que também é ocupado por essa geração e que está buscando uma forma diferente, e não um conceito tradicional que se persiste em várias esferas do mundo corporativo. Ao encontro da informação, né, que você nos trouxe a respeito, ainda da percepção de algumas empresas, um pouco mais tradicional em relação ao que demanda essa nova geração aí de profissionais, a gente tem um dado aqui, né, um relatório chamado Tendências de Gestão de Pessoas, do ecossistema Grey People, que mostra que mais da metade do mercado de trabalho afirma ter dificuldade para lidar com as diferentes gerações e suas expectativas no mundo corporativo. A gente vê muitas informações, né, muitas notícias de grandes empresas, corporações, especialmente essas na área de tecnologia, Google, né, bancos virtuais, que oferecem alguns benefícios para esses funcionários que muitas vezes pertencem, né, a gerações mais jovens, mesa de ping-pong, sofá, puff para deitar, fast food no meio do, né, a possibilidade de levar seus pets, por exemplo, aí no meio do expediente. Essas são de fato as expectativas dos trabalhadores, dos profissionais dessa geração? O que essas empresas devem de fato, né, fazer, né, se aprimorar para tentar satisfazer melhor essa geração de profissionais, professor? Bom, essas atividades que você mencionou são bastante superficiais. Eu diria que seria um verniz de um processo de mudança. Seria também muito fácil implantar isso, né? Essas atividades, essa flexibilidade é muito fácil e tem um baixo custo para uma empresa. Na verdade, quando alguém entra numa empresa que oferece
esses benefícios, vamos denominar assim, ela espera que isso seja apenas a porta de entrada. Espera-se mudanças mais profundas no relacionamento entre a empresa e o trabalhador, e não apenas esses recursos que são paliativos. Na verdade, muitas vezes, e algumas empresas cometem esse erro, se caricaturiza essa relação, imaginando, são jovens, vamos dar um espaço de jogos na empresa, vamos dar acesso livre à lanchonete da empresa. Isso é até uma forma, muitas vezes, extremamente não queria ser tão duro na palavra, mas de menosprezo efetivamente o que representa uma nova geração no trabalho. Há uma expectativa muito mais ampla do que simplesmente esses benefícios superficiais. Eles estimulam, quando você coloca isso na mídia, você cria uma marca interessante, existem várias empresas que fazem isso, né? Então ela cria uma imagem de uma empresa que tem essa característica de dar acesso àquilo que, em tese, atenderia a geração atual, né? Mas o passo seguinte ela não consegue dar, ou seja, o reconhecimento, o feedback, a atenção, e, de fato, encontrar meios de você criar um sistema onde use efetivamente o potencial criativo das pessoas. Nós temos uma história de empresas que simplesmente consideraram os trabalhadores como mão de obra extremamente mecanizada e que deveriam acatar ordens, e o processo criativo sempre deixado de lado. Algumas empresas avançaram nesse aspecto, né? Não podemos generalizar, mas perto do universo de empresas, seja no Brasil ou no mundo todo, ainda são poucas, efetivamente, que conseguem decifrar esse novo comportamento, decifrar essa tendência comportamental. E quando você mencionou, existem dificuldades das gerações se entenderem. Isso também é papel da empresa criar instrumentos de desenvolvimento, treinamento, para que as gerações trabalhem em conjunto, que se entendam. Então, eu preciso colocar as gerações anteriores a dizer, olha, como as gerações atuais estão entrando na empresa e quais são as demandas. E vice-versa, né? Para que você crie uma sintonia de que você não está estendendo, metaforicamente falando, o tapete vermelho para a geração atual, que eles são os queridinhos, que eles devem ter tudo. Não é isso. Na verdade, é uma busca de você gerar a compreensão entre gerações distintas, entre o potencial de cada uma delas. Gerações anteriores têm o seu potencial e elas devem aprender agora como lidar com as gerações que estão entrando na empresa. Se você, por exemplo, ocupa um cargo de gestão e você tem na sua equipe, e você pertence à geração Y, ou à geração X, por exemplo, e você está contratando pessoas da geração Z, você não pode, estrategicamente, dizer que essas pessoas devem ter o mesmo comportamento que o seu, que devem ter a mesma conduta, que serão treinados da mesma maneira, que esperam as mesmas formas de reconhecimento. É indispensável que cada empresa encontre mecanismos de entender quais estratégias devem ser incorporadas para gerações específicas. Isso é inteligência empresarial. Ou seja, você não está imaginando que o mundo é alguma coisa estática, imutável, ou seja, você é da geração X, então você recebe pessoas similares ao seu comportamento. Isso não existe. Você tem que admitir, há uma nova forma de aprendizagem, há uma nova forma de relacionamento humano, há uma forma diferente de entender o que é trabalho na sociedade contemporânea. Professor, ao longo do nosso bate-papo, você mencionou a respeito da importância do feedback para essa nova geração, e a gente sabe que isto passa muito
pelo modelo, pela cultura de comunicação dentro da empresa. Quais seriam as grandes falhas hoje das corporações, de uma forma geral, com relação à comunicação corporativa, comunicação interna, e o que seria uma comunicação entre colaboradores e empresa de forma eficiente? Bom, a grande dificuldade, eu não diria o erro, mas tem sido uma dificuldade, que as empresas não conseguem trabalhar o impacto da comunicação externa, as variáveis externas não conseguem responder na mesma velocidade. E isso tem sido uma dificuldade para todas as empresas. Então, há alguma variável externa, alguma coisa sobre a empresa que está sendo falada na sociedade e a empresa tem dificuldade de tratar isso internamente. Ela não está conseguindo acompanhar a velocidade das mudanças. Então, você pode ter comentários positivos ou negativos nas redes sociais, em todas as redes sociais, se falam de empresas, se criticam empresas, ou se falam bem de empresas, mas quando se fala alguma coisa negativa de empresas, isso gera um impacto na imagem da empresa, isso gera um impacto no comportamento do trabalhador, ou seja, aquela variável que a gente chama de um clima organizacional impactado externamente, porque a empresa sempre estava preocupada com o clima dentro de uma característica interna, mas ele esquece que o ambiente externo tem um impacto, né? E não está conseguindo responder na mesma velocidade, né? Isso é uma dificuldade que precisa ser superada. Algumas empresas conseguem fazer isso com o uso de tecnologia. Se as tecnologias aceleram o processo de comunicação nas organizações, eu preciso encontrar caminhos também tecnológicos para tentar decifrar, solucionar os impactos que a comunicação reverbera no comportamento do trabalhador. Ademais, se você for criar uma estratégia de comunicação efetiva, a primeira coisa que você deve fazer é um diagnóstico. O que você está dizendo e que não existe. Vamos chamar isso de assimetria. O que você, empresa, diz e não faz. A assimetria comunicacional é tão negativa quanto a não comunicação. Se você não comunica, é um fator negativo. Mas se você tem uma assimetria, isso é uma tendência que a coisa se acentue de uma forma negativa no ambiente corporativo. Então, crie um diagnóstico para saber se existem assimetrias. Isso é um diagnóstico bastante profundo, não é rapidamente respondido. Segundo aspecto, feedback constante. Não crie etapas. Se você tem comportamentos que estão destoando da política da empresa ou que não estão dentro da cultura, e aí você anota esses comportamentos e, não, daqui 2 meses, quando tiver uma reunião de feedback, eu vou falar para ele. Não. Enquanto você não diz, você está criando impactos negativos. Então, responda rapidamente a essas variáveis que interferem negativamente na organização. Tenha, de fato, uma cultura aberta. É fácil falar que nós temos os canais abertos de comunicação e que o trabalhador deve buscar todas as respostas com a direção, ou com as relações públicas da empresa, ou com o RH, ou com o setor de comunicação organizacional. Mas faça com que isso efetivamente funcione. Coloque em prática essa variável de um feedback rápido. Falar que temos as portas abertas é um discurso que precisa ser colocado em prática. Há uma tendência natural, e isso, já que a gente está falando sobre gerações, sim, as gerações atuais têm um grau de tolerância muito menor em relação a esses problemas comunicacionais da organização. Talvez algumas dessas variáveis seja estimulada pela velocidade das redes sociais, né? Essa velocidade de buscar informações, de ter feedback continuamente, de alguns mecanismos onde a ansiedade impera, isso vai para a empresa também. Essa expectativa exagerada sobre a liderança, essa expectativa exagerada em relação à gestão, deve ser entendida pela empresa como
alguma coisa da qual, se eu respondia com determinada velocidade em tempos anteriores, agora eu preciso criar instrumentos mais rápidos, né? Porque todo mundo sabe que todos que estudam comunicação, quem trabalha em comunicação em empresa sabe, comunicação gera uma variável comportamental. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve está gerando interferências ou positivas ou negativas no seu comportamento. Quanto mais tempo você demora para responder essas demandas comportamentais, maior será o entrave dentro da organização. E seja o gestor da geração Z, da geração Y, X e até os baby boomers que estão aí nas organizações, aprenda a decifrar de uma maneira que atenda à velocidade contemporânea para que você reduza os impactos dentro da organização. Excelente, esclarecedor bate-papo aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo o Renato Dias Batista. Ele é professor da Unesp, livre docente em gestão de pessoas, gentilmente aceitou o nosso convite para esta gravação, para essa entrevista. Professor, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que momentos como este representam uma forma da universidade divulgar o seu trabalho. Obrigada, professor. Estamos de portas e microfones abertos aqui na TV e Rádio Câmara, mais uma vez. E agradeço você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara, reforçando que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!